Pronto, agora sim. Então vamos lá. A Semana do Sono é uma ação promovida pela Associação Brasileira do Sono, ABS. Acontece no mês de março em todo o território nacional anualmente. O objetivo é trazer conhecimento científico para a população, informando e educando sobre a importância do sono para a saúde e a qualidade de vida. Aqui no Acre, a ABS é representada pelo grupo de 3 profissionais. Suleima Vasconcelos, que é enfermeira, doutora em ciências, docente na Universidade Federal do Acre, na UFAC, e presidente da Associação Brasileira do Sono Regional Acre, que estará aqui conosco hoje, no dia de hoje, e proferirá uma palestra no dia de amanhã. Também contamos com a presença da Poliana Bezerra, enfermeira, doutora em Saúde Pública e Meio Ambiente, docente da Universidade Federal do Acre. E a professora Emanuela dos Santos, enfermeira do trabalho, doutora em Saúde Coletiva e docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, o IFAC. Para o ano de 2021, devido às condições impostas pela pandemia da Covid-19, a Semana do Sono traz o tema Sono Bom, Futuro Saudável, com foco em atividades voltadas para a população que teve a rotina e, consequentemente, o sono comprometidos, como é o caso da população de estudantes e professores. Nesse sentido, juntamente com a professora Emanuela Santos, nosso grupo de professores organizou esse projeto de extensão com as seguintes temáticas: sono e aprendizagem no ensino remoto, que será conduzida pela doutora Emanuela Santos no dia de hoje, o ensino remoto e o sono do professor, que será conduzida pelas doutoras Suleima Vasconcelos e Poliana Bezerra no dia de amanhã. Nesse momento, convido a doutora Suleima Vasconcelos, presidente da ABS Regional Acre, para proferir uma breve fala aos presentes. Olá, boa tarde a todos. É uma felicidade ver esse grupo tão grande de pessoas aqui, quase 88 pessoas aqui na nossa atividade, e sabermos que nosso objetivo está sendo alcançado, que é divulgar a Semana do Sono e trazermos informações para a população relacionada a essa função fisiológica tão importante que é o sono na nossa vida e tão importante para a nossa qualidade de vida. Então, só queria agradecer a Manuela, a Poliana, a Paula também está conduzindo essa atividade e espero que seja... Eu tenho certeza que vai ser super interessante. A Manuela vai trazer um tema que é importante para todos nós nesse momento. Então, só queria agradecer e dizer que vai ser muito proveitoso para todos nós essa atividade. Obrigada, Suleima. Amanhã contamos com a sua palestra. Convido agora a doutora Poliana Bezerra para a sua fala inicial. A Poliana deve ter tido algum problema. Poliana teve um probleminha de conexão, mas a gente pode já dar continuidade com a Emanuela. Perfeito. Primeiramente, então, gente, eu vou passar os informes, tá? Como se dará a nossa atividade no dia de hoje e se repetirá para o dia de amanhã. Pedimos que todos vocês preencham a lista de presença, que vai estar disponibilizada aí no chat. Preencham com o nome completo de vocês e o e-mail para o devido credenciamento e envio do certificado posteriormente. E as perguntas poderão ser postadas no chat, ok? Esperamos que consigamos responder todas elas ao final da atividade. Se não conseguirmos, nós enviaremos um e-mail com as devidas explicações. Então, agora, para iniciar a tarde de hoje, passo a palavra para a doutora Emanuela Santos para a apresentação dessa tarde. Olá a todos, boa tarde.
É uma satisfação enorme estar aqui com todos vocês, né? Nós, como docentes, né, professores, a gente fica muito feliz quando a sala de aula está cheia, né? É uma alegria muito grande. E estando em ensino remoto, acredito que todos os colegas docentes que estão aqui sabem dessa nossa realidade, e a gente fica muito feliz também quando a gente tem uma grande adesão ao ensino remoto com a participação dos nossos alunos. A gente sabe de toda a dificuldade de acesso à internet, então ter vocês aqui conosco é motivo de grande alegria, principalmente em dias tão difíceis que temos vivido por conta dessa pandemia, de modo específico aqui no estado do Acre, que estamos vivendo esse colapso, aliás, não só no estado do Acre, mas no Brasil inteiro, e ainda assim a gente conseguiu fôlego para vir aqui e aprender um pouco mais sobre a importância do sono para a nossa saúde, né? E nesses dias específicos de ensino remoto, que é o foco da fala de hoje, né? Representando aqui a Associação Brasileira do Sono. E também o Instituto Federal, que é a minha casa, onde trabalho, onde ensino e exerço minhas funções como docente na área de saúde e segurança do trabalhador. Eu vou projetar aqui a minha tela e eu vou tentar projetar a apresentação inteira, no modo apresentação F5. E eu vou passar o slide. Se de repente não passar, alguém me avisa para eu interromper, porque minha internet também não é de grande qualidade, infelizmente, e às vezes trava. Então, vou fazer um teste. Slide passou? Sim, sim. Okay. Sim. Obrigada, Paula. Ok. Então, aqui nesse primeiro slide, nós temos o slogan da Semana do Sono, né, que este ano são realizadas ações virtuais, mas nem por isso deixam de ser ações importantes. E o tema para todas essas ações no país inteiro, depois vocês podem estar acessando a página do Instagram da ABS, e vocês poderão perceber que estão sendo realizadas diversas, dezenas de atividades em todos os estados do Brasil. E o Acre não ficou de fora, né? Então, o tema Sono Bom, Futuro Saudável. Como já foi explicado, devido à nossa realidade docente no ensino remoto, hoje nós escolhemos esse tema, falar da relação do sono com a aprendizagem, que é algo muito importante, onde a neurociência traz argumentos interessantes para que a gente possa entender como é importante dormir para a consolidação do que está sendo ensinado e aprendido em sala de aula, seja no momento presencial, né, ou nesse momento de forma remota. Então, aqui hoje na nossa sala, nós contamos provavelmente com presença de muitos alunos, né, alunos nossos do INFAC, de outras instituições de ensino do Estado, e até também pessoas de outros estados do Brasil que foram convidadas e estão aqui conosco. Mas, além dos estudantes, eu acredito que nós temos entre nós outros docentes, outros profissionais da área de ensino, e também pais, né, porque se o pai, ele entende a importância do sono para a aprendizagem do filho, com certeza essa fala vai ser de grande valor para todos que estamos aqui. Afinal de contas, todos nós, em algum momento, estamos aprendendo algo novo. Então, o sono vai nos ajudar nesse sentido. Para começar a falar sobre esse assunto, né, eu preciso trazer a vocês a resposta para algumas perguntas. E a primeira dela é como o nosso cérebro aprende, né? Então, como a didática desse momento é mais voltada para estudantes, eu procurei e vou procurar ser o mais didática, o mais simples possível, explicar de modo prático como a neurociência explica como que o nosso cérebro aprende, seja qual for o tipo de habilidade, de conhecimento que desejamos aprender, assimilar. Então, eu vou começar mostrando essa gravura, que mostra essa região frontal, que é o lobo frontal do nosso cérebro, que é responsável por captar
as informações do dia a dia, através dos nossos sentidos. Já essa região posterior do nosso cérebro, que é o córtex cerebral, é responsável por armazenar as informações já captadas, ou seja, já o conhecimento aprendido. É lá que fica, no córtex cerebral, guardadinhas as nossas informações, todo o nosso conhecimento adquirido ao longo da vida. Essa região frontal, que é responsável por captar as informações do ambiente externo através dos nossos sentidos, ela capta através de todas as informações sensitivas, através da nossa visão, pelo que nós ouvimos, pelo que nós sentimos. Quando nós falamos, por isso é muito importante a gente ler em voz alta, porque além de ver o que está escrito, a gente fala, a gente ouve. Então, quando a gente verbaliza, reproduz de modo oral o que está sendo aprendido, é um estímulo externo que vai estimular essa região do cérebro para captar essas novas informações. E também o tato, que está representado pela prática. Então, esses nossos sentidos, que nós aprendemos lá na biologia, são responsáveis para captar as informações do ambiente externo. E essas informações, como já falei, elas são captadas por esta região frontal do nosso cérebro. E essas informações novas são ilustradas por esses círculos azuis. Conforme nós vamos recebendo novas informações, como agora, por exemplo, neste webinar, vocês estão recebendo novas informações. Essas novas informações, elas trabalham através de sinapses, né, conexões nervosas através dos nossos neurônios, como um ímã, atraindo aquele conhecimento já aprendido que existe no nosso cérebro armazenado. É por isso que, na área do ensino, nós costumamos dizer e valorizar que é muito importante o professor buscar aquele conhecimento prévio do aluno, porque as novas informações, elas atraem as informações antigas que nós já temos e elas se conectam, facilitando a retenção desse conhecimento novo. Então, biologicamente, justifica-se a importância de a gente sempre perguntar ao aluno sobre aquilo que ele já conhece, sobre aquele assunto novo que nós estamos trazendo em sala de aula. A partir desse momento de atração, né, entre o conhecimento novo que está sendo adquirido e o conhecimento já aprendido, vão acontecer o que nós chamamos de redes ou conexões neurais. É nesse momento que todo milagre acontece, que é a consolidação do aprendizado, né? Essas redes, essas conexões neurais acontecem através de conexões nervosas, através dos nossos dendritos, né? Quem gosta de biologia vai lembrar que é uma parte que forma a nossa célula nervosa, que é o neurônio. E essas consolidações, essas conexões neurais, ilustrada por esses tracinhos cinzas, vão acontecendo e ao passo que acontecem, o conhecimento novo que estava ilustrado pela cor azul passa já a se consolidar em conhecimento adquirido, se tornando na cor marrom, como ilustra a figura. E a partir de várias conexões neurais, o conhecimento novo adquirido se torna conhecimento aprendido, armazenado no córtex cerebral, e a gente pode dizer que, enfim, aprendemos. Então, é assim que o nosso cérebro aprende, de um modo bem simples. Essas conexões neurais demandam muito custo biológico, ou seja, para que todo esse processo cerebral aconteça, para que então a aprendizagem ocorra, é necessário que o cérebro esteja em boas condições de realizá-lo. Mas essas boas condições do cérebro dependem de alguns fatores externos, né? Para o nosso cérebro estar saudável e ter boas condições de aprendizado, é necessário que a gente tenha boa condição de saúde também. Então, essa boa condição cerebral
necessária para que o aprendizado aconteça, pode ser afetada por diversas situações que nós estamos enfrentando nesses anos de pandemia, né? Já passou de um ano que nós estamos vivendo pandemia. Por exemplo, emoções, preocupação, ansiedade, depressão, a má alimentação, as próprias enfermidades, sejam elas quais forem, sejam físicas ou de ordem mental, psíquica, e a própria privação do sono ou sonolência diurna. Todas essas situações, elas afetam essa boa condição cerebral para que aquelas conexões neurais, ali ilustrada de cor cinza, aconteçam. E aí é que entra a importância do sono. Porque para o aluno, para o estudante aprender em relação ao sono, ele precisa estar em boas condições. Ou seja, ele precisa, primeiramente, depende de dois processos básicos. Ele precisa estar disposto, né? Um aluno com sono em sala de aula, ele não vai conseguir captar informações, muito menos fazer essas conexões neurais, porque ele está com sono, ele está cochilando, ele está cansado, ele está exausto. Então, essa sonolência diurna é um fator que afeta essa boa condição cerebral. E uma outra condição relacionada ao sono é a privação do sono. Quando esse estudante não dorme bem, quando ele dorme pouco, ou ele dorme até o suficiente, mas com uma péssima qualidade. Porque dormir muitas horas de sono não significa que você dorme bem. Nós vamos falar disso mais adiante. Uma outra coisa interessante para nós observarmos aqui sobre a má alimentação. Quantos programas de educação e saúde nós já ouvimos, principalmente no Brasil, programas referentes à merenda escolar? Um indivíduo com fome, sem energia, aporte energético para manter suas funções orgânicas de forma saudável, também não vai ter condição cerebral para desenvolver um aprendizado satisfatório. Então, observem como as condições físicas afetam diretamente a nossa condição cerebral, que é necessária para que essas conexões neurais ocorram e o aprendizado aconteça de forma eficaz. Mas aí eu pergunto, vocês podem me perguntar, na verdade, né? Quando que acontece essa consolidação do aprendizado? Quando é que acontece essa transformação do conhecimento adquirido, né, da informação nova adquirida em conhecimento consolidado? A consolidação do aprendizado, essas redes neurais, elas ocorrem durante o sono. Você está na sala de aula aprendendo, mas a consolidação do que você aprendeu vai ocorrer durante a noite, enquanto você dorme. Mais importante do que captar as informações é consolidar as informações. Vamos pensar junto comigo. Se você não dorme bem, a consolidação da informação não vai acontecer de modo satisfatório, correto? E sem uma consolidação satisfatória, o cérebro não vai gerar informação de longo prazo, que é a memória. Ou seja, não há aprendizado. Ou seja, eu não vou aprender, né? Eu não vou aprender de forma adequada. Então, esse é um resumo do processo de aprendizagem, em termos bem simples, do que se trata a neurociência. Então, vejam só como é importante dormir bem para que a gente aprenda, né? Nem sempre depende do nosso processo de captação da informação. E essa relação da consolidação do aprendizado com o sono já é um conhecimento científico comprovado pela ciência há muito tempo. Aqui eu trouxe alguns exemplos de diversos estudos científicos realizados no mundo inteiro, inclusive aqui no país, no Brasil, esse último realizado pelo Cabral e outros autores, inclusive o Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista muito conhecido aqui no Brasil. E esse estudo mostra uma informação muito interessante, que é a importância do cochilo para o aprendizado natural entre escolares.
Isso é muito interessante até para as crianças do ensino infantil, do ensino fundamental, mas também se aplica ao ensino médio e a nós adultos também. Né? Nessa pesquisa de Cabral e colaboradores, eles mostram que com o grupo de estudantes que desenvolve a cesta, que é aquele cochilo após o almoço, tem um aprendizado maior e eficaz. Então, mostra a importância de como o aprendizado ele ocorre durante o sono. E aí eles estudam diversas maneiras, através de diversos métodos científicos, sejam epidemiológicos e até mesmo experimental, né, submetendo a pessoa ao monitoramento do seu sono, estudando através da arquitetura do sono, em que momento do sono, sono REM, sono não REM, onde é que se dá esse aprendizado, para que a gente possa estimular a população a investir no sono como uma maneira de garantir melhor aprendizado. E eu acho interessante falar aqui que nós vivemos num mundo onde nos cobram muita produção. Você precisa produzir muito, você precisa aprender. Tem aquele termo do concurseiro, né? Entre nós adultos, quando a gente termina a faculdade, a gente se torna concurseiro. Eu preciso estudar e muitos estimuladores dessa vida de estudo, que muitos chamam de coach, né? Esse termo eu não gosto muito também. Nós colegas aqui da Associação Brasileira do Sono, nós não gostamos muito desse termo, mas eles estimulam o contrário, né? Que enquanto as pessoas dormem, você tem que estar acordado, estudando, aprendendo, né? Que dormir é uma perca de tempo. Então, são conceitos que vão contra a nossa biologia, o nosso processo natural de aprendizado. Então, é importante nós trazermos essa informação para o grupo todo aqui presente, para que a gente não caia nessa cilada do desespero por aprender, comprometendo a nossa saúde, né, pela privação do sono, e no final das contas você não vai ter um aprendizado satisfatório, que é o teu principal objetivo, com certeza. Tendo falado isso, vem a pergunta: o que devo fazer para melhorar a aprendizagem durante o ensino remoto, então? De acordo com todas essas publicações e conhecimentos científicos já existentes, eu vou resumir em 3 dicas científicas que vai nos ajudar a aprender mais, seja no ensino presencial ou no ensino remoto, mas eu vou dar um foco principal para o ensino remoto. O primeiro deles, a primeira dica é aumentando os estímulos sensoriais. Por quê? Entende-se que o aprendizado ele acontece através de 3 etapas. A primeira, que é a aquisição do conhecimento, que nós já vimos como acontece, a consolidação do conhecimento e, por fim, a evocação, que aí eu vou explicar daqui a pouco. Então, nesse primeiro momento da aquisição, se nós aumentarmos os estímulos sensoriais, eu vou estar favorecendo minha aprendizagem. E aqui fica a dica para estudantes e para os colegas professores como eu. Quanto mais estímulos, quanto mais sentidos nós aguçarmos no nosso aluno, mais ele vai ter sucesso nessa fase de aquisição. Sabe aquela aula que, além de professora, eu também sou aluna, né? Sabe aquela aula que só tem texto? Ou então que nem tem texto, que só fala? Então, eu estou estimulando apenas a minha audição. Agora, imagina aquela aula que você estimula a audição porque você escuta o professor, você estimula a sua visão porque você tem texto, você estimula a sua visão porque tem imagens, tem vídeos, tem esquemas, tem mapas mentais. E a professora te oportuniza para que você possa falar, e aí você usa da fala. Aí você tem a oportunidade de realizar tarefas práticas. Então, você tem a possibilidade de usar vários sentidos. Então, quanto mais estímulos você usa nesse momento de aquisição do aprendizado, melhor vai ser a sua aquisição desse conhecimento. E aí fica a dica para você, estudante. Não fique só ouvindo,
né? Principalmente nesse momento do ensino remoto. Faça anotações, né? Faça os seus esquemas, leia suas apostilas, abra o material que seu professor lhe deu, né? Concentre-se, não fique fazendo 2 ou 3 atividades ao mesmo tempo enquanto você está assistindo sua aula remota. Concentre-se todos os seus sentidos naquele momento de aquisição de conhecimento. E sabe as atividades que os seus professores pedem para você fazer? Não ignora, porque nesse momento que você faz as atividades, as leituras prescritas, as atividades prescritas, você está usando seus sentidos e você vai adquirir com melhor qualidade aquela informação que você deseja aprender. E aí vem o ponto-chave da tarde de hoje, que é dormindo, né? A gente já viu que a consolidação acontece durante o sono. E a terceira fase do aprendizado acontece na evocação, que é quando eu retomo aquela informação que já foi consolidada. Então, isso se dá através da revisão. Sempre volte nas suas anotações, explique o conteúdo para um colega que está tendo dificuldade, faça trabalhos práticos, coloque em prática. Porque quando a gente evoca o que aprendeu, a gente retoma, busca no cérebro, né, aquilo que eu aprendi, eu confirmo que aquela informação está realmente aprendida, fixada no meu cérebro. Mas e aí? Você falou, professora Emanuela, que a pandemia afetou o sono da gente, e afetou mesmo. Então, como que eu vou dormir melhor em dias de pandemia? Já que eu preciso dormir bem para eu poder aprender, que é o assunto de hoje. Aí vem o nosso desafio. Para eu poder falar um pouco de como dormir melhor na pandemia, eu vou responder 2 perguntas para vocês, para a gente poder entender como que o sono funciona no nosso organismo. E eu já trago essa imagem, que é o movimento de rotação da Terra. O nosso sono, ele é sincronizado através de um ritmo cronobiológico, que nós damos o nome de ritmo circadiano. O nosso sono, ele é regulado por esse conceito cronobiológico, porque depende da luz. Ou seja, conforme a luz existe durante o dia, nosso organismo foi programado e arquitetado para estar acordado, para desenvolver as atividades. E conforme não há luz, na ausência de luz, o nosso organismo foi projetado para dormir. E esse ritmo circadiano, que é um ritmo biológico que ocorre em torno de 24 a 28 horas, é um ciclo. Então, o nosso sono segue um ritmo, é uma orquestra natural, perfeita, realizada pelo Criador. Nós somos criados para vivermos dia após dia, seguindo esse ritmo biológico, sincronizado. No claro, eu estou acordada, no escuro, eu estou dormindo. E assim sucessivamente. Essa regulação cronobiológica, por conta da exposição à luz, se reflete e se confirma através de sistemas endócrinos. Como que isso acontece dentro de mim? Através de um controle neuroendócrino, através da produção de 2 hormônios importantes que vão informar para o meu corpo se é dia ou se é noite. Acompanhe comigo esta ilustração gráfica. Na linha vermelha, nós temos a curva de produção do hormônio, que nós chamamos de hormônio do sono, que é a melatonina. Na curva preta, nós temos a curva de hormônio que a gente chama de cortisol, que é o hormônio que é produzido no nosso momento de estresse, de ansiedade, que nos prepara para as atividades do cotidiano. Ok, conhecendo essas linhas gráficas, vamos ver aqui ao longo do tempo, né? Às 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, e assim nessa linha horizontal, né? Nós temos as horas do dia. Conforme o dia inicia, conforme a luz natural inicia, quando clareia, a curva de melatonina diminui
e aumenta a produção de cortisol através da nossa glândula suprarrenal. E aí a melatonina está embaixo e o cortisol está lá em cima, nos ensinando, sinalizando ao organismo que nós precisamos acordar. E aí nós fazemos as nossas atividades ao longo do dia. Quando vai chegando a noite, em torno das 18 horas, a luz vai diminuindo e conforme vai ficando escuro, a ausência de luz sinaliza para o meu organismo que agora minha glândula pineal, que é uma glândula que existe no cérebro, que ela deve produzir melatonina. E aí é quando eu já começo a ficar sonolenta e eu induzo o sono, né? A melatonina induz o sono e a gente dorme e o cortisol já está baixo, nos deixando mais relaxados para dormir. Observe que são processos antagônicos, né? Quando um está lá em cima, outro está lá embaixo. E essa produção de hormônio no nosso organismo é controlada pela emissão da luz. É a luz que controla, que sincroniza, né, o nosso sono. É assim que nós costumamos dizer. Por isso é importante vocês lembrarem que o sono ele é controlado por essa informação luminosa, né? De dia, para ficar acordado, e de noite, para dormir. Outra pergunta que eu quero falar para vocês, para a gente entender sobre o sono e como dormir melhor, a gente precisa parar um pouquinho e refletir como que a pandemia da Covid-19 tem afetado o nosso sono nestes dias, né? A gente sabe que todos nós temos enfrentado situações de grande emoção, de muita preocupação, muita ansiedade, seja com medo de adoecer, seja o sofrimento de alguém que já adoeceu ou que está doente, ou alguém que faleceu e a gente tem que lidar com luto. Muitas vezes não dá tempo viver aquele luto e mais notícias de óbitos nós recebemos. Então, tudo isso tem nos deixado muito angustiados e isso tem afetado o nosso sono, né? A produção de cortisol está altíssima, seja de dia, seja de noite, devido a essa carga emocional muito grande. Outro fator é o excesso de informações. É muita fake news, os telejornais, tudo só fala de Covid, só fala de pandemia, informações super pesadas. Leva a um estresse muito grande o fato de a gente não poder dar a nossa voltinha lá no Parque do IP, nós não podermos ir passear com a nossa família, com as crianças, o fato de termos que ficar em casa, ter a nossa liberdade de ir e vir, muitas vezes comprometida por essa necessidade de lockdown, por exemplo. Então, é um estresse muito grande, a saudade de entes familiares, a vontade de aglomerar, né, que todo mundo quer estar aglomerado com as pessoas que gostam. Então, tudo isso gera um estresse. Outra coisa que a pandemia tem nos afetado é a má alimentação. Nós temos ingerido uma alimentação muito mais calórica, e também o aumento de ingesta de bebida alcoólica durante a pandemia. E tanto a alimentação ruim quanto a ingesta de álcool tem acontecido muito à noite, o que vai prejudicar o sono. O próprio adoecimento também tem prejudicado o nosso sono, né? A preocupação pela própria doença. Uma outra situação que vocês vão concordar é a maior conectividade, né? Nós estamos muito conectados. Além disso, a exposição às telas, porque essa maior conectividade se dá por meio de telas, seja do computador, seja do smartphone, seja da TV. A gente sai da Amazon Prime e vai para a Netflix, sai da Netflix, vai para o BBB, sai do BBB, eu vou para o WhatsApp, depois eu para o Instagram, acabou, eu volto para o Facebook, depois eu vou no Telegram, aí volto para assistir outra série na Netflix, e assim você vai cada vez mais hiperconectado, e isso te gera um estresse, uma fadiga mental e física enorme, e não tem como o nosso sono não ser prejudicado. Além do mais, durante a pandemia, nós perdemos a nossa rotina. E olha, rotina é um dos pontos principais para termos um sono de qualidade.
A gente pensa que rotina é só para criança, né? Para bebê, que tem que ter hora para acordar, para comer, para dormir, para fazer as suas atividades, e é um grande engano. Todo indivíduo em toda a faixa etária precisa de rotina. Nós vimos que o nosso corpo foi criado com um ritmo, ele tem o seu horário, o seu relógio biológico. Então, a gente precisa manter a nossa rotina. E durante a pandemia, a rotina perdeu-se. Então, o nosso sono está desincronizado. A gente vai dormir às 2 da manhã e acorda às 10 da manhã no outro dia, né? No mesmo dia, na verdade. Então, a gente não está mais respeitando a sincronização biológica que respeita o claro e o escuro, né? Um outro fator é o jet lag social. Eu botei até um asterisco porque esse termo jet lag, ele é um efeito que o nosso organismo sente quando, por exemplo, a gente viaja daqui do Brasil para a Europa, né? Se a gente pudesse fazer essa viagem a jato, né, como o termo diz, a gente ia chegar muito rapidamente num outro lugar, onde o fuso horário é diferente, sem que o nosso organismo tenha tempo suficiente para se adaptar. Isso vai gerar uma desincronização e afetar os nossos sistemas orgânicos de modo muito expressivo, né? E aí esse termo ele foi utilizado por um pesquisador alemão para comparar ao efeito de quando nós desincronizamos o nosso sono biológico de acordo com o tempo social. E aí a gente vive na pandemia, e principalmente estudantes, adolescentes, vive o efeito do jet lag social, que é um desalinhamento entre o relógio interno, né, do meu organismo com o tempo social, né? Enquanto eu deveria estar dormindo, eu estou acordado, né? É algo muito comum entre os estudantes que precisam acordar cedo durante a semana, por exemplo, é acordar cedo de segunda a sexta e no final de semana, sábado, domingo, acordar muito tarde. Isso está afetando o ritmo, então o seu sono não está sincronizado. Ele está arrítmico, podemos dizer assim. Segunda a sexta segue o ritmo, final de semana outro ritmo. Mas segunda a sexta um ritmo e assim sucessivamente, né? Na pandemia, eu botei um asterisco sobre isso, que para os adolescentes que sofrem muito isso por uma necessidade fisiológica, porque eles têm necessidade de dormir mais mesmo, isso é normal, isso é fisiológico, para eles melhorou, porque agora eles estão podendo dormir um pouquinho mais também nos dias de semana. Mas eu trouxe isso para a gente, porque aqueles que, mesmo durante a pandemia, não estão tendo necessidade de acordar cedo, estão desincronizando o sono por essa falta de rotina, né? Não estão dormindo todos os dias no mesmo horário, nem acordando todos os dias no mesmo horário. E aí, tendo dito isto, e entendendo o porquê, eu sempre digo aos meus alunos que para a gente entender a importância de uma recomendação, a gente precisa entender por que essa recomendação é importante. Então, a gente já entendeu como que funciona o nosso sono, como ele é sincronizado, e agora vão vir as dicas mais importantes para finalizar nossa apresentação. Primeiro, considerando o fator biológico, que a gente precisa de escuro para dormir, mantenhamos sempre um ambiente favorável. Um ambiente escuro, com uma temperatura agradável, sem barulho e sem luz, né? Uma coisa importante que eu gostaria de salientar é que a gente mantenha esse ambiente escuro, principalmente no quarto, para dormir. Um exemplo muito pessoal e prático foi que recentemente já tem alguns meses, eu precisei trocar a cortina do meu quarto. E eu queria uma cortina com blackout bom, né, para não entrar muita iluminação logo pela manhã e tal. E aí eu consegui uma cortina que me agradou, mas o blackout dela não era o que eu esperava. Fiquei super chateada, porque logo pela manhã o quarto já estava claro, e eu queria dormir mais um pouquinho. E aí eu pensei, vou ter que comprar outra cortina? Ah, não, essa cortina custou tão caro, eu vou me acostumar com ela. Olha o que aconteceu. Com o uso da minha cortina, que não fazia um blackout 100%, o meu sono melhorou.
Por quê? Porque logo pela manhã, com a claridade entrando no meu quarto, estimulava, né? A luz entra pela nossa retina, mesmo de olhos fechados, tá? E estimula a glândula pineal, né, a não produzir mais a melatonina, e assim o cortisol começa a ser produzido, e aí eu já desperto. Né? Sem o meu despertador, naturalmente eu já estava acordando todos os dias em torno do mesmo horário, porque eu estava respeitando essa sincronização cronobiológica, né, por meio da luz. Então, o escuro é bom para dormir e o claro, ele é ideal para acordar. E aí, a outra dica é evitar problemas, né? Em dias de pandemia é difícil a gente evitar problemas e dificuldades, ansiedade. Mas, na medida que nós pudermos filtrar aquele excesso de informações, que nós possamos filtrar, né, para que nós possamos, ao longo do dia, já se aproximando da noite, ficar mais tranquilo e ter uma boa noite de sono. Evite luz artificial, seja ela da lâmpada, seja ela de telas. Como eu expliquei, as luzes, elas estimulam a produção de cortisol e diminuem a melatonina, prejudicando o teu início de sono. Tá? E uma dica interessante é que, além disso, você vai estar diminuindo a conta de energia da sua casa, né? Já deixa as lâmpadas mais apagadas, usa uma iluminação secundária, que é uma iluminação menor, para que assim o teu corpo já entenda que a hora do sono está se aproximando. Para quem faz muito uso de telas, como nós no ensino remoto, as telas, elas emitem uma luz chamada luz azul. Ela é muito prejudicial para o sono. Então, a gente sugere que você use aplicativos, protetores de tela, que a gente chama de luz laranja. Não sei se vocês já ouviram. Que ela não é uma luz tão branca, ela é mais alaranjada. E aí o impacto no nosso organismo é menor, porque, afinal de contas, nós estamos em ensino remoto. A gente passa o dia na frente da tela. E os alunos que têm aulas remotas à noite, né? Onde não era para estar tendo contato com tela, ele precisa ter. Então, esses artifícios minimizam os impactos. Regule o seu relógio, né? Mantenha a sua rotina. É aquilo que eu falei, a rotina é o principal fator sincronizador do nosso sono. Se planeje para sempre dormir por volta do mesmo horário e para acordar no mesmo horário, mesmo que você não tenha atividades no dia seguinte, tá? A rotina é importante. Diminuir o consumo de bebidas alcoólicas, cafés ou qualquer outra bebida estimulante à noite, né? Porque vai estar indo de contra o seu sono. Pratique atividade física e exponha-se ao sol durante o dia. Por quê? Porque quando a gente se expõe ao sol, eu estou estimulando essa sincronização para o meu corpo, eu estou informando para o meu corpo que durante o dia é o meu momento de estar alerta. Em tempos de pandemia, a gente muitas vezes nem sai de casa, quem mora em apartamento, por exemplo. Então, exponha-se ao sol e pratique atividade física, porque essas atividades, elas vão estar te ajudando nesse processo de sincronização. E uma outra dica que a ciência dá é você ter hábitos de meditação, oração, fazer atividades relaxantes que possam estar estimulando você a ter maior relaxamento, principalmente durante a noite, né? Além dessa dica, existem dicas do cunho uma neuroestimulação sonora, isso, neuroestimulação sonora, que favorece o sono, né? Não sei se vocês já ouviram falar de ruído branco, né? Ou sons rosa, né? Que são aqueles fundos musicais que favorecem o relaxamento, né? Você já ouviu falar que tem pessoas que se concentram mais no estudo quando estão ouvindo um fundo musical, um instrumental? Ah, eu gosto de estudar ouvindo música, né? Alguns alunos dizem isso. Porque essa neuroestimulação sonora, ou acústica, melhor dizendo, essa neuroestimulação acústica, ela atinge a área do nosso cérebro que ajuda a relaxar, né? Favorece também a consolidação do aprendizado e também favorece o sono por essa ação de relaxamento.
Bom, gente, então era essa a reflexão que eu queria trazer para vocês. E para encerrar de verdade agora, é que nós entendamos a importância que o sono tem para o indivíduo. Um terço da nossa vida, né, em torno de 8 horas, então um terço da nossa vida, do nosso dia, é dedicado ao sono. Né? Então, um terço é muita coisa. Então, se o sono, ele tem esse espaço de um terço da nossa vida é porque, de fato, ele é importante. Então, que nós possamos nos organizar e dar a devida atenção para essa função biológica que nós recebemos, para que, através do sono, nós possamos ter mais saúde, melhor qualidade de vida e, consequentemente, também um melhor aprendizado. Então, eu desejo a todos um sono bom e um futuro saudável. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigada, professora Emanuela, pela sua belíssima explicação no dia de hoje. Espero bastante que os nossos alunos, nossos e os outros alunos, né, que estão conosco agora à tarde, tenham assimilado e tenham uma boa noite de sono a partir de hoje. Vanessa, em relação ao canal do YouTube e a disponibilização do vídeo, pelo Even a gente vai mandar um e-mail com o link, tá bom? Para vocês terem o vídeo e poderem acessar, tanto o de hoje como o de amanhã. Para quem não respondeu a lista de presença, nós disponibilizamos aí pelo chat, respondam, que vocês vão estar recebendo o certificado pelo Even, tá? Um certificado de 2 horas para o dia de hoje e 2 horas para o dia de amanhã. Então, para a gente finalizar, alguém tem alguma pergunta? No chat teve perguntas? Só agradecimentos. Se não, pode abrir o espaço também para a professora Suleima, Poliana também, que a gente sempre discute juntas as temáticas. Se alguém tiver alguma colocação, fiquem à vontade. Esse é um espaço para nós crescermos juntos e aprendermos juntos sobre o sono. Eu queria agradecer, Manuela, pela excelente atividade. Elucidou, tenho certeza que elucidou trouxe muitas informações. E aí, lembrando, né, para os alunos que o sono é importante não só na fase, em 2 fases, né? Você falou ali em 3 fases, né? E não, o sono ele é fundamental, pelo menos em 2, né? Que é na fase de aquisição e de consolidação. Então, eu preciso dormir bem antes daquela atividade para que eu possa não estar sonolento, não querer cochilar, porque assim eu posso adquirir, ter aquela aquisição daquela informação, e posteriormente, para que essa informação consolide, eu também preciso de uma boa noite de sono. Então, é fundamental. Então, assim, dar uma dica para os alunos não deixarem de última hora. Então, às vezes, os alunos deixam para estudar um dia antes, por exemplo, daquela prova, e ele fala, eu estudei, e aí, às vezes, até naquele dia da prova consegue se sair de uma certa forma, mas, sei lá, 3 dias depois já não lembra mais o que ele estudou, porque não houve a possibilidade de consolidação. Então, é sempre importante para que seja efetivo, já que ele vai gastar, estar ali, dedicar um tempo dele àquela atividade, fazer da forma correta para que ele possa realmente adquirir, né, ter aquisição daquela informação e consolidar aquela informação, para que se transforme realmente num aprendizado. Oi, acho que no chat tem perguntas, né, Paula? Isso, uma pergunta antes da Poliana falar, só um instantinho. Qual o horário ideal de dormir e de acordar entre crianças de 10 a 12 anos? Interessante perguntar isso, né? Antes de ontem, né, nossa programação da ABS, a gente teve a oportunidade de falar sobre o sono do adolescente. O adolescente, como eu falei, ele tem uma necessidade de dormir mais tarde, né? Mais atrasado. Já a criança, ela tem uma necessidade de dormir mais em quantidade, em termos de 9, 10, até 11 horas de sono, é uma quantidade recomendada pela Fundação Nacional do Sono para essa faixa etária, né? E
a criança, ela tem assim como qualquer indivíduo, tem uma característica que a gente chama que é o cronotipo, né? Que elas são mais matutinas, né? Elas dormem mais cedo, né? Então, por volta das 20 horas, 21 horas, a gente já pode observar, dependendo da idade, a criança já está sonolenta, porque ela tem uma tendência a dormir mais cedo. Tá? Conforme ela vai passando para a adolescência, dos 12 aos 13, 14, ela já não tem tanta necessidade de sono cedo. E aí há até um conflito familiar, que o pai diz, menino, vai dormir, que amanhã você tem aula, né? E é 9 horas e o menino não está com sono. Né? E a gente diz que a culpa é dele, que você fica acordado até tarde, e na verdade não é culpa do adolescente, é a fisiologia dele, né? Então, nessa transição, essa idade, essa faixa etária que a pessoa perguntou, é justamente esse processo de transição. Então, a gente precisa observar, né, e ver qual é aquele momento que a criança, o adolescente, começa a dar primeiros sinais de sono, que é em torno das 20 horas. Lembrando que, se for criança, né, menos de 12 anos, que os pais organizem esse horário de sono com a criança com as rotinas familiares, para que essa criança possa ter pelo menos de 9 a 10 horas de sono. Certo, próxima pergunta. Professora, é verdade que o melhor sono é das 4 horas em diante? Das 4 da manhã? O nosso sono, ele tem uma arquitetura, né? É uma arquitetura gráfica mesmo. A gente começa com o sono não REM, que é aquele sono leve, aquele sono que a gente está ali de olho fechado, a gente está dormindo, mas está acordado, a gente ainda consegue captar algumas coisas do ambiente externo, né? E aí, conforme vai passando as horas de sono, a gente passa dessa fase não REM para o sono REM, que ele é um sono mais profundo. E aí, esse ciclo vai se repetindo. Geralmente, o sono mais profundo, que é o sono REM, ele vai acontecer pela madrugada, né? E aí, dependendo da hora que você dormiu, vai ser ali em torno das 3, 4 horas da manhã, que é a fase mais profunda do sono. E aí, esse sono, a gente diz que é um sono mais profundo, onde, né, um daqueles artigos internacionais que eu postei estuda justamente isso, diz que é nesse sono mais profundo que há maior consolidação da memória, dentre outras funções orgânicas, né, que o sono é responsável. Então, a gente não pode afirmar que é o melhor sono das 4 horas, mas que o sono REM, que é o sono mais profundo, ele desenvolve muito mais atividades orgânicas. É por isso que é muito ruim quem tem muitos despertares durante a noite, porque aí você não segue esse ritmo. Quando você está chegando no sono REM, você acorda, né? E aí você volta a dormir de novo. Aí quando está chegando no sono REM, você acorda. E isso é um distúrbio do sono que precisa ser tratado com o médico do sono, porque é importante que todos nós experimentemos todas as fases do sono ao longo da noite. Mais uma pergunta. Se uma pessoa que dorme tarde e passa a acordar cedo, o que acontece? Muda alguma coisa no corpo ou outra coisa? Se ela vai dormir tarde e acorda cedo, e ela não se sente disposta para suas atividades, esse sono não está sendo de qualidade. Porque o sono, ele é uma função biológica, e por ser biológica, respeita as características individuais, né? Uma pessoa pode se sentir satisfeita de sono por 6 horas de sono. Ela dorme tarde, ela é mais vespertina, ela acorda cedo, mas aquelas 6 horas de sono para ela foram suficientes, né? Eu não vou dizer para ela que seu sono é ruim, né? Se para ela se sente disposta, ela não sente sonolência, ela faz as atividades com eficácia durante o dia, é a característica biológica dela, né? Já tem pessoas que precisam de mais horas de sono. Se de repente você que fez essa pergunta, você se sente cansado, você percebe que essa duração do sono não está sendo suficiente para o seu desempenho no dia a dia, então você precisa tentar organizar a sua rotina para que você possa estender mais esse sono,
né? Dificilmente você vai poder acordar mais tarde, porque as nossas rotinas de trabalho e estudo não nos impedem, né? Mas será que você consegue dormir mais cedo? Então, tente organizar o seu dia a dia para que você comece a dormir mais cedo. Mas essa duração do sono, ela não é uma caixinha fechada. Vai de indivíduo para indivíduo, como eu falei. Não sei se respondi. Sim. Uma outra pergunta aqui. Importante destacar que os adolescentes têm um atraso de fase, não é? Acabam indo dormir mais tarde e, consecutivamente, acordar tarde. É isso que ocorre? Exatamente, esse é o fenômeno, atraso de fase, característico dos adolescentes, né? E conforme eles, como eu expliquei, na infância ele dorme mais e tem um horário mais regular. Com as alterações hormonais da puberdade, esse horário vai sendo arrastado. Ele, ao invés de ele dormir às 9, ele começa a ter vontade de dormir lá pelas 23, meia-noite, e acordar lá pelas 8, 9 da manhã. É um arrastamento. Por isso nós chamamos de atraso de fase. Conforme o adolescente vai se aproximando da fase adulta, essa fase vai voltando para o padrão regular, né? O horário mais comum. Isso é um fenômeno biológico, natural do adolescente, e que, inclusive, a Associação Brasileira do Sono tem questionado muito o sono dos adolescentes devido às rotinas escolares, né? Porque muitos adolescentes, principalmente os matutinos, eles têm mais necessidade principalmente os vespertinos, eles têm mais necessidade de dormir mais tarde, acordar muito mais tarde. E eles têm a saúde prejudicada, né? Como um todo, e o aprendizado também, porque preciso estar na escola às 7 da manhã. E há uma proposta a ser discutida de alterar o horário de entrada nas escolas para 8 horas ou 8h30, como é em alguns países, e em 2 escolas experimentais aqui no Brasil. Mas essa discussão ainda demanda muito tempo, porque vai afetar a rotina da família, a rotina da sociedade, e há essa discussão, né, para que se possa favorecer o maior tempo de sono aos adolescentes, dada essa necessidade que ele tem de dormir mais por causa do atraso de fase. Dormir das 10 da noite até as 6 da manhã é uma quantidade boa para o adolescente? Vamos fazer as contas das 10 da noite às 6 da manhã. O adolescente, em média, ele precisa de dormir 8, 9 horas, né? Em média, já se aproxima do valor de um adulto, né? O ideal é esse valor, umas 9 horas, né? Mas é aquilo que eu expliquei. Não necessariamente quanto dorme, né? Mas que hora ele dorme, né? Então, a saciedade de sono do adolescente, ela vai se dar mais conforme a hora que ele foi dormir e a hora que ele acordou. Né, mas a Fundação Nacional do Sono recomenda 9 horas em média. E esse adolescente, ele está em qual faixa etária considerada? De 12 a 17 anos, para os 18 anos, né? A adolescência, ela tem uma faixa etária padronizada de diferentes, dependendo da organização, né? O ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, considera de 12, né, a 18 anos. Já a Organização Mundial de Saúde considera de 11 a 21 anos, né, o adolescente. Mas, em termos de sono, essa mudança ela já começa a acontecer em torno dos 17, 18. A partir dos 18, o sono dele já começa a seguir um padrão de adulto já. Então, assim, a gente já responde várias questões aqui. Existem horários mais propícios ao aprendizado ou melhores de alguma forma para aprender mais? Ou isso é mito ou depende de cada tipo de rotina? Não é mito, mas depende do quê? Depende do cronotipo, que é o que eu falei, e aí eu nem a coloquei na apresentação, né? Porque a gente tem pouco tempo e aqui esse assunto é muito abrangente. Mas o cronotipo é o seguinte: cada indivíduo ele tem o seu cronotipo, que é a sua característica de sono, né?
existem os matutinos, os vespertinos e os intermediários. Quem são os indivíduos matutinos? Aqueles que naturalmente gostam, se sentem melhor, dormindo mais cedo e acordando mais cedo. E aí, pela manhã, ele está no seu auge. Então, para ele se sente muito mais produtivo pela manhã. Esse é o matutino. O vespertino é aquele indivíduo que gosta de dormir mais tarde e gosta de acordar mais tarde. Ele se sente mais disposto já no período vespertino, mais da tarde, início da noite, é o seu momento de maior energia. Então, e o intermediário, como o nome já diz, ele mescla ali um pouco de observando essa característica em você, você vai conseguir identificar qual é o seu melhor horário de produção. E aí, você descobrindo isso, você vai tentar concentrar as suas maiores atividades naquele horário que você se sente mais disposto. Isso é muito importante para os pais também, na hora de escolher um turno para os alunos estudarem, né? Se o seu, tipo, eu sempre gostei de estudar pela manhã, né? Então, a teoria do atraso de fase do adolescente, para mim, por exemplo, eu não senti muito, porque eu gostava de dormir cedo e acordar cedo, mas nem todo mundo é assim. Então, a gente identificando essa característica, a gente se organiza para produzir melhor no momento que eu me sinto mais disposto. Mais uma pergunta. O que causa a paralisia do sono? E eu vou emendar já com uma segunda. É verdade que a gente sonha quando a gente está perto de acordar? Eu vou falar a segunda pergunta de cada vez. Essa parte do sono, do sonho, dentro da arquitetura do sono, que são as fases do sono, geralmente é onde acontecem os sonhos, né? No sono REM, no sono mais profundo. Aí, como eu falei anteriormente, o sono REM acontece mais na madrugada, né? Que já é mais as horas finais de sono. Então, geralmente é naquele momento que você sonha. Então, possivelmente é o momento que você está perto de acordar. Já sobre a pergunta anterior, eu não sou médica, né? Eu não sou médica do sono, eu sou enfermeira. E tenho me especializado na área do sono através do meu doutorado. E para essa pergunta, não sei se a professora Suleima, a professora Poliana tem alguma informação para contribuir, para não deixar assim um vazio, mas essa resposta sobre os distúrbios específicos do sono, realmente abordados pelo um neurocirurgião ou um psiquiatra, médico do sono. A Suleima, se tiver alguma coisa, a Poliana para contribuir, porque esse assunto eu me limito para não falar o que não devo. Mas é um distúrbio de sono que tem que ser tratado pelo médico do sono. Isso, boa tarde, eu sou Poliana Bezerra. Primeiramente, gostaria de agradecer o espaço e a presença de todos vocês. Realmente é um assunto que requer, assim, é pouco tempo, né, e temos muita curiosidade, desperta muitas coisas, muitos casos específicos. Mas, assim, voltando às duas questões, né, e aí tem outra pergunta aqui relacionada a sonho, por que não lembramos dos nossos sonhos? Na verdade, o natural é que a gente lembre dos sonhos. Se a gente não lembra se sonhou, não tem nem aquela sensação, aquele resquício, né, de que não sonhou, isso já é uma evidência de que não está tendo um sono reparador de qualidade, né, porque o normal é que se passe por todos os ciclos, que chegue na fase REM, e que esse ciclo, né, como o Manu já tem colocado, ele deve acontecer de 3 a 5 vezes na noite, né? Então, por isso que os despertares à noite, eles dificultam para que tenha justamente esses ciclos de sono não REM, sono REM, sono não REM, sono REM. E a gente tem a sensação de que o sono ele acontece mais, geralmente às 4, 5 horas da manhã, que é justamente quando está, digamos, repetindo o sono REM, né? E aí se desperta em seguida, então é mais fácil de lembrar dessa fase, dos sonhos que aconteceram nessa fase, né? Mas isso é muito mutável, é muito individualizado. Então, assim, as recomendações que a gente coloca aqui, da questão da quantidade de sono, são baseados em estudos populacionais e se tira uma média, uma recomendação. Mas nada melhor do que a própria ciência, né? A ciência individual. Você identificar como
qual a quantidade de horas que eu durmo e que eu acordo e me sinto realmente produtiva e disposta para as minhas atividades do dia a dia. Sempre que acordar, tentar resgatar, né? Eu sonhei essa noite, e tentar lembrar, né? Ter um caderninho dos sonhos, isso é muito importante, isso já tem comprovado que é um instrumento que ajuda a produtividade, a criatividade das pessoas. Então, a questão do sonhar, se você não sonha, e se você não lembra do seu sonho, isso já é uma evidência que você não está com a qualidade do sono assim tão boa. Em relação à paralisia do sono, ela realmente é um diagnóstico médico, né? Assim como insônia, e tem diversos outros distúrbios, e aí a gente precisaria aprofundar melhor, já com um profissional médico especialista na questão da saúde do sono. Então, assim, algumas perguntas, vi mais de uma aqui no chat, falando, dormir tal hora e acordar tal hora é o suficiente, dormir tal, não sei o quê. Na verdade, você que faça a sua própria ciência, identifique se você acorda disposto, identifique se você está sonhando com essa quantidade de horas, ou isso é muito determinado também com o tipo de atividade social, de trabalho, de estudo que a gente tem que cumprir. Então, se eu tenho que despertar às 5 horas da manhã, o ideal é que eu não tenha mais acesso à tela, de computador, de televisão, de WhatsApp, de ficar no WhatsApp lá com o crush, ou no Instagram, xeretando, stalkeando. É interessante que a gente já comece a desestimular, né, esses hábitos lá para as 7h30, 8 horas da noite, para às 9 horas da noite eu dormir, se eu tenho que despertar às 5 da manhã. Mas se eu não tenho um compromisso às 5 da manhã, não vou para a escola, não tenho essa obrigatoriedade às 6 horas, então eu já tenho que começar a minha higiene do sono, os meus hábitos para tentar dormir bem, lá para as 8 horas e 8h30 da noite, para chegar às 22 horas, ou seja, 10 horas, eu começar o meu sono, dormir. Mas se eu tenho que despertar, ou tenho um compromisso às 7 horas, aí a gente já vai, né, vamos ver lá pelas quantidades recomendadas de horas necessárias. Seria, então, 9h30 da noite, mais ou menos, parar de usar o celular, parar de mexer nas telas, para realmente dormir às 11. E se eu tenho a disponibilidade de despertar somente às 8, só tenho um compromisso às 8 horas da manhã, então eu já posso, então, ficar até às 10h30, 11 horas, tendo minha rotina da noite, para meia-noite dormir, realmente começar a dormir, que às 8 da manhã eu vou dormir as minhas 8 horas de noite, que é o recomendado, digamos, para a média, né, do indivíduo adulto, ou que está chegando na fase adulta. Então, acho que seria isso, né, a questão da sensação do sono. Então, é muito importante esse questionamento dos sonhos, né, isso é uma variável indicadora de qualidade de sono. Muito obrigada, Poliana. Acrescentar? Não, pode falar. Muito obrigada, Poliana. Amanhã estamos ansiosos, né, pela fala de amanhã, que a Poliana vai conduzir para a Suleima, vai ser direcionada a nós, professores. E, Emanuela, tem mais uma pergunta aqui, em relação a alguma orientação para os trabalhadores noturnos. Olha só, que interessante. Poxa, por que vocês não vieram ontem? Pois tem várias orientações. A Suleima ontem apresentou sobre o sono dos trabalhadores da saúde, né? E muitos deles são trabalhadores noturnos, né? Se a Suleima estiver aqui e quiser fazer um resuminho de algumas dicas sobre a questão do trabalho noturno, fica à vontade, Suleima. Mas já adiantando que o sono noturno, o trabalho noturno, já é considerado pela Agência Internacional de Estudos no Câncer como um fator cancerígeno, tá? Então, trabalhar noturno é um aspecto muito prejudicial à saúde, diversos fatores de risco para agravos cardiovasculares, agravos mentais, ansiedade, depressão, hipertensão arterial, alterações endócrinas, acidentes de trabalho, diversos riscos ocupacionais e à saúde. Quem trabalha à noite também está em risco para desenvolvimento de câncer, né? Então, isso não é uma afirmação, tipo, todo mundo que vai trabalhar à noite, todo mundo que trabalha à noite vai ter esses problemas ou vai ter câncer. A gente sabe que
pesquisa científica não trabalha com afirmações de 100% de certeza. São fatores de risco e que a gente pode, sim, mediar para que esses impactos não sejam tão intensos assim. E aí tem as dicas específicas que a gente dá, né? Organização de trabalho, que é a importância dos empregadores favorecer condições salubres adequadas, que garanta a saúde e segurança desse trabalhador que trabalha em turno ou noturno, e também algumas medidas comportamentais, né? Porque a Suleima está aí, eu estou falando enquanto ela não aparece, mas ela teve um problema na conexão. Ah, tá. Não, tudo bem. Então, eu vou dizendo, a Poliana também, se quiser completar, né? Então, foi uma discussão bem interessante. E a questão do trabalho noturno é um trabalho essencial, né? Os trabalhadores da saúde, os trabalhadores da segurança pública. E nesse mundo atual que a gente vive, que a gente chama de sociedade 24/7, que é uma sociedade que nunca desliga, né? Está ligada todos os dias da semana, durante 24 horas, então é uma sociedade que está exigindo cada vez mais que trabalhadores trabalhem à noite. Então, é um ponto que nos toca, né, porque eu sou profissional da área de saúde do trabalhador, junto com todos os meus colegas aqui do IFAC, que somos do eixo de saúde e segurança do trabalhador. Então, é um aspecto muito relevante que a gente precisa estar questionando os governantes para políticas públicas, porque a gente sabe dos riscos e muitas vezes são ignorados. E o trabalhador que está inserido nessa realidade precisa ter essa consciência para que ele também, ele não vai desistir de trabalhar, ele não pode deixar de trabalhar. Ele vai fazer o quê? Ele vai largar o emprego? Não vai. Mas ele pode adotar comportamentos, hábitos de vida mais saudáveis para minimizar esses impactos, né? E um deles é evitar ao máximo o número de turnos, de plantões, por exemplo, né? Às vezes a gente se deixa levar por questões financeiras, porque eu preciso do dinheiro, eu preciso trabalhar, porque eu quero uma casa boa, um carro bom, eu tenho os meus sonhos, meus alvos, minhas metas de vida, tenho minha família, e a gente às vezes se submete a um desgaste laboral tão grande que no final das contas nem sempre vai valer a pena. Né? Então, a gente precisa trazer essa reflexão também, sem tirar, é claro, a responsabilidade dos governantes e empregadores quanto à saúde e segurança desse trabalhador noturno. Temos aqui duas perguntas. A Poliana, eu acho. Eu vou dar umas dicas, né, em relação à questão do trabalho noturno, né? Então, como o Manuel bem explanou, né, das questões mais importantes é justamente, já que ele tem essa característica de trabalho, que ele realmente cumpra as suas horas e não procure, né, fazer plantões extras, porque isso vai ser deletério para... Normalmente já é deletério para a saúde dele a questão do trabalho noturno. Se ele ficar pegando extra, vai sobrecarregar ainda mais. Então, esse processo de privação do sono que está sendo, e de forma crônica, isso vai repercutir muito, inflamar muito o organismo dele, né? Então, assim, algumas questões básicas para esse profissional que trabalha à noite fazer suplementação, acompanhamento nutricional adequado, né, com suplementação para compostos antioxidantes, né, para suplementos, para diminuir a inflamação, que isso tenha acontecido pelo fato dele ter que ficar acordado durante a noite, porque esse momento, essa limpeza, digamos, né, essa faxina que acontece a nível celular é durante a noite, né, como o Manu bem colocou aí, pelas fases do sono. Então, como ele não está fazendo isso, ele tem que promover de forma de suplementação, né, de nutrientes e evitar, enfim, alimentos inflamatórios. Então, tudo isso com acompanhamento de um nutricionista é o ideal, ou um nutrólogo. Outra questão é que ele, após o serviço noturno, ele propicione que ele vá realmente dormir, ter um repouso ao retornar para o seu lar, né? Então, assim, se fosse possível até que no trânsito do trabalho para seu domicílio, o ideal é que ele nem dirigisse, né? Que é para justamente não colocá-lo em risco nesse trajeto, não ficar em alerta tendo que dirigir. Mas a gente sabe que isso não é tão favorável, a gente não tem essas condições ideais, né, na nossa rotina, na nossa realidade, mas nesse momento seria interessante até utilizar o óculos escuro, porque
para que quando ele chegasse em casa, ter um ambiente realmente todo escuro, para tentar preservar, ter alguma coisa ainda ali de melatonina, né, que é o hormônio indutor de sono, e ela é realmente feita no ambiente escuro, né, por isso que fala para evitar utilizar a tela azul, celular, esse tipo de coisa, 2 horas antes ou 1h30 antes de dormir, justamente para proporcionar a produção de melatonina, que é esse hormônio. Então, já que ele ficou à noite trabalhando, então que ele durma, né, tenha um período de dormida ao regressar para sua casa, então que ele se utilize do óculos escuro ao sair do plantão para poder promover isso, e que ele vá dormir num ambiente mais escuro possível para tentar ter esse cochilo, né, essa dormida e essa reposição, digamos assim. É uma tentativa, né, de tentar preservar. E o que a gente vê é que as pessoas fazem o contrário. Vai aproveitar, sai do plantão, já emenda para resolver não sei o que lá no centro, ou vai no banco, e etc. Aí toma café, e aí, gente, pelo amor de Deus, o corpo está sinalizando, precisa de repouso, e você está ali, né, artificialmente tentando manter ele em estado de alerta. Né? Então, acho que são coisas básicas. Isso, então, com isso, a gente responde a pergunta da Bruna, e temos só mais uma aqui que é para a gente fechar. Com a pandemia, eu acabei criando muita insônia e gostaria de saber qual seria a melhor forma de voltar a ter meu sono normal. Tenho 17 anos e isso está me fazendo muito mal. Lembra que no slide eu mostrei todos os aspectos da nossa saúde que a pandemia tem afetado? O sono é um deles, né? Um dos aspectos afetados. Então, e também mostrei o que pode estar afetando o sono, né? Então, ansiedade produzida pela pandemia, preocupação, a má alimentação, tantas outras coisas, mas de um modo geral, esse contexto pandêmico tem afetado o nosso sono e desenvolvido insônia em muitos brasileiros, em todo mundo, na verdade, né? Então, o que a gente orienta? Primeiro, que a gente foque no que está atrapalhando o meu sono. E aí eu tente trabalhar em cima desses fatores. Por exemplo, o principal que a gente está vivendo agora é o excesso de preocupação, ansiedade, excesso de informação. Esse aspecto mental é que está atrapalhando o meu sono. Então, o seu problema não está no sono. O seu padrão de sono não é, ou a causa do problema não está nele, biologicamente, está em outras coisas. Então, que a gente evite excesso de informação, procure técnicas de relaxamento, evita estar lendo essas notícias demasiadas, filtra, né, aquilo que está te atrapalhando dormir. E aí, dentre isso, faz atividade física, que a atividade física espairece não só o corpo, mas a mente. Essas dicas de higiene do sono que a gente fornece são medidas comportamentais, né? Diminuir tela, diminuir substâncias estimulantes. E aí você vai, através desses hábitos, observar se o seu sono vai melhorar ou não. Mantenha a rotina, à noite faz uma atividade relaxante, um livro que você goste de ler, mas que não seja tão estimulante assim. E aí a gente orienta que após essa mudança de rotina, essa mudança de comportamento, que você está se dedicando, se comprometendo com você. Não, eu vou mudar minha rotina, tomar um chazinho de camomila todo dia à noite com maracujá, assim, depois do jantar, uma alimentação leve. São muitos fatores de higiene do sono que eu citei alguns. Depois de tudo isso, você perceber que o seu sono não melhorou nada, aí você precisa procurar a ajuda de um especialista médico, porque aí existem outras medidas mais invasivas, muitas delas medicamentosas, que vão te ajudar nessa melhora do padrão insônico. Mas a gente sempre indica, antes, tenta mudar teu comportamento, às vezes é o nosso comportamento, as informações, os hábitos do nosso dia a dia é que está atrapalhando o nosso sono. Acho que é isso, né, Paula? Professora Manuela, que horas que a senhora acorda e vai dormir? É uma pergunta do chat, para a gente finalizar. Depende, quando os meus alunos me deixam. Né? Amanhã vamos falar de saúde do professor, e aí eu falo sobre isso também. Mas, enfim, quando é um dia mais tranquilo, né, eu consigo dormir mais cedo, né? E eu digo tranquilo não só de atividades
de demandas, mas eu digo tranquilo mentalmente, porque um dos fatores que afeta o nosso sono realmente são as questões de ordem mental, emocional. Por isso a gente precisa, aquela última dica que eu deixei para vocês é muito importante, você ter essa tranquilidade de alma e de espírito mesmo, que é tudo articulado na mente, é o nosso cérebro que processa isso, né? Mas, respondendo em resumo, eu sempre durmo antes das 22 horas. Das 22 horas, eu já estou na minha cama, no escuro, ambiente favorável para dormir, tá bom? E eu estou muito feliz, Paulo, e com todos, Poliana, Sulema, estou muito satisfeita com o dia de hoje. Amanhã, todos vocês estejam aqui novamente, porque a gente vai falar ainda sobre essa questão do ensino, né, Paulo? E vocês são nossos convidados. Eu vi que tem pessoas de vários lugares, até de outros estados, alunos da universidade, da Uninorte, do Colégio de Aplicação, alunos e servidores. Estou muito feliz. Eu acho que a sociedade acriana se interessou pelo tema e em breve a gente vai promover outros eventos para a gente estudar mais outros aspectos relacionados ao sono, né? Vocês perceberam que a aprendizagem é apenas um dos aspectos. Então, a gente pode ter outras oportunidades, né, Poliana? E trazer mais informação, não só na Semana do Sono, mas ao longo do ano. Estou muito satisfeita pela presença de todos e agradecida. Eu passo a palavra para a Paula para fazer o encerramento. Poliana? Eu gostaria de agradecer também, foi muito bom, parabenizar novamente a Paula e a Manu, né? A Manu pela sua explanação excelente, acho que conseguiu conduzir com muito brilhantismo e, assim, muito acessível ao público, né? Despertou bastante interesse. A gente se coloca à disposição enquanto Associação Brasileira do Sono aqui na regional do Acre e foi um prazer imenso, fico muito feliz com a curiosidade, né? Então, assim, vamos investir nas rotinas, gente. Rotina da manhã, o exercício físico, a alimentação, rotina da tarde, né? Tem a questão de substâncias que realmente ativam, e aí a gente fala muito do café, mas a gente sabe que tem uma questão regional aqui muito forte, que é a questão do tereré, que embora ele tenha menos quantidade de cafeína que o café, é uma excelente opção para ser um estimulante, mas não tão, digamos, intenso quanto é o café, mas ele tem, né, influencia sim. Então, assim, o ideal é que aquele hábito que se tem de reunir o pessoal para tomar tereré no final da tarde, que é justamente quando que o corpo já não precisa, não é para ter mais estímulo, é que o pessoal já está tomando tereré e que tem cafeína, que é um estimulante. Então, o ideal é que antes das 16 horas não se tome mais o tereré ou outras substâncias, né, que venham a ativar. Então, ter essa rotina de exercício, alimentação adequada, a higiene do sono, o Manu colocou aí uma lista de hábitos, né, noturnos que a gente pode estar adquirindo para melhorar a qualidade do sono. Então, é isso. Muito obrigada. Obrigada, Paula. Eu esqueci uma coisinha, Paula, que eu não posso deixar. Eu vi aqui um comentário e lembrei. Essa oportunidade também foi muito boa para reunir os nossos estudantes e servidores de todos os campos do IFAC, né? Dos campos de Cruzeiro do Sul, Chapuri, Sena Madureira, Tarauacá, e Baixada do Sol e Campos Rio Branco, né? Então, nós estamos muito felizes por vocês estarem aqui também participando desse momento conosco. E aos estudantes, né? Depois das 19 horas, não respondam mais o WhatsApp nem Instagram. Vamos diminuir o nosso tempo de tela no período noturno. É o desafio que a gente deixa para vocês, viu? Perfeito, maravilha. Gente, então a gente agradece muito a presença de vocês. Esperamos vocês amanhã, tá bom? Nesse mesmo horário. E tenham um excelente fim de tarde e um bom sono. Até amanhã. Até mais.